Dá-me ouvidos como são os teus ouvidos. Dá-me ouvidos como os teus sensíveis são. Dá-me ouvidos para ouvir o teu Espírito. Dá-me ouvidos para ouvir teu coração. Dá-me ouvidos como são os teus ouvidos. Dá-me ouvidos como os teus ungidos são, preparados para ouvir o coração frio e alcançar a sua mais real necessidade, para te servir e conhecer toda a verdade. Audição selada com a tua santidade, preparados para ouvir o coração frio e alcançar a sua mais real necessidade, para te servir e conhecer toda a verdade. Audição selada com a tua santidade. Dá-me ouvidos para saber ouvir teus filhos, teus amados, meus irmãos, teus discípulos, amigos. Dá-me ouvidos para ouvir-te e saber ouvi-lo. Shalom, gente, tudo bem? Dá-me ouvidos. Deus abençoe vocês. Fiquem comigo aqui um pouquinho, porque hoje teremos uma live aqui com muita liberação de códigos. Muita liberação de códigos, mas muitos códigos mesmo. Muita ativação para esse mês que começou ontem, que é o mês bíblico de Shesvan. Na minha opinião, talvez seja o mês mais cheio de unção e códigos que tem, e Deus quer ativar esses códigos na tua vida. Códigos de cura, códigos de prosperidade, códigos de aliança, de ativação na vida no espírito. Então fique comigo mesmo. Eu vou receber um convidado hoje que ainda não fez live comigo, que é o profeta Renato Pastene. A gente já se troca umas figurinhas de vez em quando pelo WhatsApp, mas hoje vamos falar juntos aqui, que é um assunto que ele também gosta de falar. E quem sabe mais alguns amigos aparecem no meio da live. Pelo menos até às 7h30 estaremos juntos aqui. O apóstolo Alvanor Ricardo, você é o cara que eu quero fazer live há muito tempo, meu irmão. Vamos fazer. Quando eu te chamar, me atende lá no WhatsApp, viu? Um homem cheio de código, cheio de autoridade, cheio de unção. Homem de batalha espiritual. Não era para ser diferente com esse nome Ricardo, né? Nome de viking. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse mês profético de Shesvan. Vou te chamar. Tem alguém aí, gente? Anota aí, dá teu nome aí, a tua cidade, tua comida predileta, teu partido político, que eu já vou bloqueando aqui. Quem for de esquerda eu vou bloquear, hein? Brincadeira, gente, não bloqueio ninguém. Há lugar para todos no reino de Deus. Isso é brincadeira nossa. Pastora Aurelina. Tá pequenininha a letra para mim. O profeta Renato está aí? Aureni Silva. Agora sim. Coimbra, Portugal. Poxa, ora para Deus me levar aí. Estive em Portugal ano passado, tô doido para voltar. Tantos lugares que eu quero ir ano que vem, gente. Esse ano eu fui 2 vezes para Israel. Ano que vem eu quero ir 3.
Bom, nosso querido profeta Renato chegou, então vou trazê-lo para a live logo aqui. Não perder tempo. O tempo passa muito rápido. Fala, lindão. Ah, Como é que você glória a Deus. tá? Primeira vez nossa juntos, né? Finalmente, né? Primeira vez, hein? Que honra, apóstolo. Para mim é uma honra tremenda estar aqui no seu canal, estar aqui com você. Primeira de muitas. Tô Amém. vendo minha amiga Aline passando aí. Um abraço, Aline. Isso é especial. Olha, profeta, na pandemia eu fiz live com muita gente, sabe? Muita gente especial, muita gente de patente alta no reino. E depois eu fiquei um tempo sem fazer live com convidados. Tô mais no meu cantinho, tô no YouTube, tô escondido no YouTube. Mas Deus está tocando no meu coração de voltar a fazer live com amigos, né? Com pessoas novas, fazer novos relacionamentos, sinapses novas. Você sabe que durante muito tempo a medicina pensou que o cérebro, quando danificava as células, não tinha como restaurar. Recentemente eles descobriram que as células elas trocam de lugar e fazem novos grupos. Uau, olha aí. Um rearranjo. Glória a É, Deus. elas fazem quando os grupos de células eles olham e falam assim, opa, não tá legal não. Eles vão para outro lugar, entendeu? E fazem Uau. novas amizades. E o nome disso é neuroplasticidade. Isso. A neuroplasticidade, né? A plasticidade neurológica. Então, nós também precisamos ser assim. Fazer Glória a essa Deus. neuroplasticidade. Às vezes a gente faz o nosso grupinho e cria aquela nossa zona de conforto espiritual. Não, eu tenho meu apóstolo, eu tenho meu discípulo, eu tenho meu irmão aqui. É só nós. Ninguém entra. Você vê que, do nada vê essa palavra, né? Quando o pastor Abe Uber fala sobre isso, quando Paulo se converteu, Paulo teve uma experiência muito forte. E ele queria entrar no grupo, né? Um grupo. Tá? Pedro estava lá, Tiago, João, a galera estava lá, Paulo queria entrar. Quando Paulo se aproximou de Pedro, Pedro botou Paulo para correr. Porque Pedro achou que Paulo era uma ameaça. Então, muitas vezes, quando a gente quer chegar perto de um grupamento apostólico, nós somos tratados assim, como uma ameaça. Uhum. Aí Paulo foi para casa, chateado. Paulo ia desviar. Paulo ia desviar. Só que chegou lá na casa de Paulo um carinha chamado Barnabé. E Barnabé falou assim, ô meu irmão, faz isso não, cara. Ó, eu conheço Pedro. Deixa que eu vou chegar lá em Pedro e eu vou abrir esse portal para você entrar. E Barnabé abriu o portal. Então, se não fosse Barnabé, a sinapse não mudaria. Olha aí. E Paulo não entraria. E aí não Uhum. haveria o Novo Testamento quase todo. Olha só. Meu Deus. Então, Meu Deus. por um novo tempo de Barnabés Amém. no Uhum. meio de Uhum. nós, em nome de Jesus. Mas fala que Uau. você se apresenta aí para o nosso Glória a pessoal. Deus. Que legal, apóstolo. Muito legal. Estou muito feliz de estar nesse dia, né? Logo após agora o portal, né? De Rosh Kodesh, né? Do novo mês bíblico. Nós estamos aqui reunidos nesse dia. É uma alegria. Já vi que tem algumas pessoas aqui entrando aí que eu conheço também, né? Nos comentários. Sejam todos bem-vindos. Apóstolo, primeiramente dizer que é uma honra para mim, novamente eu quero dizer isso, para mim é uma honra, realmente. Você é uma pessoa que tanto eu, né, profeta Renato, quanto a minha esposa, profetisa Bruna, nós fomos muito edificados, muito abençoados, né, pelo seu ministério, pela sua vida, pelos seus códigos, ensinamentos, né, a nossa vida foi Amém. edificada realmente pela sua vida, amém? Então, para nós é uma alegria estar aqui com você. Tá bom, meu irmão. Você mora onde? Moro em Curitiba, a
Estou casado há quase 2 anos, né? A minha esposa é de Piracicaba e ela está aqui em Curitiba há 2 anos comigo, mas eu já moro aqui faz 20 anos, mas eu sou natural de São Paulo. Então, Tamires está online aí, pastora Tamires é nossa representante de São Paulo. Já vamos conversar, Tamires, anota aí para não esquecer. E levar o profeta do nosso Prophetic Day no final de janeiro aí, em São Paulo. Nossa escola profética. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Shesvan, que é o 8º mês, né? Se eu não me engano, é o 8º mês do calendário bíblico. Entrou ontem esse mês, na viração do dia. E eu vou fazer assim um pouco de. Vou soltar só um pouquinho das águas aqui, e aí você vai liberar seus códigos à vontade. E de vez em quando eu solto um pouquinho dos meus também, para poder nós derramarmos sobre eles o máximo que nós pudermos até às 19h40 no máximo. Ok. Você tem um compromisso, eu tenho também. Aí. Bom, esse mês, o que me chama a atenção nesse mês de Shesvan é que ele é um mês conhecido como o mês das águas por 2 motivos. O primeiro é que em Israel começa o tempo de chuva nessa época. Então, independente da história, da narrativa bíblica, há um momento de festa em Israel, porque nessa época vem as chuvas, e as chuvas vão molhar as plantas, vão começar a trazer para eles o que eles esperam depois de um tempo de muito calor. Eu estive lá algum tempo atrás, muito calor. Sim. Então, o tempo de chuva em Israel é um tempo de festa. Existe, inclusive, nós vamos tentar fazer hoje no final, uma oração hebraica de ativação desse mês, tamanha gratidão que eles têm pelo tempo de chuva. Agora, não apenas isso, o dilúvio começou esse mês, se eu não me falha a memória, dia 17, né, de alguma coisa dessa. 17. O dia 17, Noé, no caso, entrou na arca, né? Tá. Só deixa eu confirmar se foi nesse dia que começou a chuva também. Confirma aí. Mas, de qualquer maneira, o que se diz é que o dilúvio começou no mês de Shesvan. Dia 17. Isso mesmo, 17 de Reshvan. Ele selou a arca e já começou a chuva. Então, no dia 17 de Shesvan, que vai ser daqui a 17 dias, começou o dilúvio, começou a chuva. Naquela época não existia chuva, diga-se de passagem. Não existia chuva. Começou a chover pela primeira vez ali. E 1 ano e 10 dias depois, ainda no mês de Shesvan, passaram-se 12 meses, entrou um novo mês de Shesvan, termina o dilúvio e Deus também dá o arco da aliança. Então, esse mês ele vai falar de muitas maneiras sobre águas, sobre chuvas. Então, quando eu falo de Shesvan, eu já estou terminando a minha parte, quando eu falo de Shesvan, eu pessoalmente enfatizo muito o mover das águas, em todos os aspectos, e eu também gosto muito de falar sobre Noé, sobre o dilúvio em si, o movimento de Deus dentro do dilúvio, mas eu quero saber o que Deus te fala, o que você tem para nos falar. Legal, apóstolo, exatamente. Reshvan, né? Reshvan, para mim também tem essa conotação em relação às águas. É um tempo, esse período, amados, é um tempo de chuvas, da parte do Senhor, né? Então podemos dizer que é um tempo de derramamento. E o Senhor, ele deseja derramar essas águas sobre as nossas sementes. Né? Então aquilo, por exemplo, que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, aquilo que foi depositado no seu espírito pelo Senhor, né? Podem ser projetos, podem ser ministérios, podem ser algum trabalho que você tem executado com as suas mãos. Nesse tempo é o tempo de você receber as chuvas de Deus que potencializarão, né? Essas chuvas vão potencializar aquilo que o Senhor está fazendo nascer, aquilo que o Senhor está fazendo gerar nas nossas vidas. Apóstolo, além
Não sei se alguém falou que está dando microfonia, né? Não sei se... Não, tá bom, tá dando para ouvir. Além de ser um tempo de chuvas, é um tempo também de colheita. Então, em Israel, você sabe, apóstolo, que lá na primavera, né? Lá na primavera, que é perto das festas ali de Pessa, né? De Pessa, Pães Asmos, naquele período existe a colheita do trigo, da cevada, que ali seria a primavera. Agora, em Israel, nós estamos no outono. Sim. E esse período agora seria um período onde Israel colhe principalmente duas coisas. Que seria as azeitonas. Uau! As azeitonas e as romãs. E olha, de fato, eu tive lá 2 meses atrás, as azeitonas já estavam durinhas, verdinhas, mas bem grandinhas já. Olha. Já tá querendo já começar a ficar prontas. Uau! E queridos, ó, esses dois elementos, né, as azeitonas e as romãs, elas são muito proféticas, muito proféticas. Porque, vamos lá, a azeitona, né? A azeitona, você sabe, ela fala sobre a unção, né? Sobre a unção. O óleo, é o azeite, né? O azeite da oliveira. Então, esse período, amados, é um tempo de você colher a unção. Uau! Você receber, você desfrutar do óleo novo. Por isso esse tempo é um tempo de renovo também, né? O número 8, é o 8º mês, o número 8, ele tem essa conotação de novidade, né? De renovo. Tanto é que Noé, ele sai da arca no capítulo 8 de Gênesis, e são 8 pessoas. São 8 pessoas que saem da arca, né? Noé, sua esposa, 3 filhos e as 3 noras, né, de Noé. Então são 8 pessoas que recomeçam na terra. Esse tempo é um tempo de recomeço. E nesse recomeço você deve receber o óleo novo. São as azeitonas novas. O óleo novo sobre a sua cabeça. E a romã é aquela fruta que, não sei se você já comeu, apóstolo, a romã, creio que já, né? A romã, quando você abre ela tem muitas sementes. E os judeus falam que são 613, né? Sementes. Que são exatamente que seria o número dos mandamentos do Senhor, né? Ou seja, nesse tempo você colhe as azeitonas e a romã. Você colhe a unção e a lei, a palavra. E a palavra. Isso aí. Você vê que legal. Isso acontece depois das grandes festas. Por quê? Porque nas trombetas Deus fala, Deus se revela, né? No Rosh Hashanah Deus se revela. Aí depois, no Yom Kippur, Deus nos purifica, nos trata, nos lava. Aí depois, nos tabernáculos, ele habita no meio de nós. E agora ele vem ativando a unção e ativando a palavra para tudo que vai acontecer até a próxima Páscoa lá em março. Perfeito. Uhum. Isso. É uma grande preparação. Glória a Deus. E um detalhe aqui também, apóstolo, que assim como é um tempo de colher, é um tempo de semear também. Porque lá em Israel eles colhem então, as azeitonas, as romãs, eles colhem também as flores do deserto. Então, no caso, é um tempo do deserto florescer também, sobre a nossa vida. Agora, além de colher, é um tempo de semear, porque nessa época é que eles semeiam o trigo e a cevada, para colher lá na primavera. Então aqui temos essa dinâmica, queridos. Esse tempo é um tempo muito dinâmico, é um tempo de recebermos as chuvas de Deus, é um tempo de colhermos as coisas de Deus, mas também semearmos muito. Semearmos muito é um tempo de muita semeadura, seja no espírito, na pregação da palavra, nos ensinamentos, em compartilhar aquilo que Deus tem te dado, como também no natural. É um tempo favorável
para nós semearmos também no natural, né? Pode ser finanças, outras coisas. É impressionante, né? É impressionante que o judaísmo, ele, entre aspas, lamenta que esse é o único mês que não tem nenhum tipo de celebração. Sim, Mas é um mês que, se você vai olhando ele, você vai percebendo o quanto ele carrega de código, o quanto ele carrega de unção, de liberação. E eu confesso que é o mês que eu me sinto mais ativado. uau, É como se Deus estivesse me preparando para as grandes coisas que vêm. E nós precisamos desse preparo, porque o calendário gregoriano, ele anda brigando com o nosso. E é mais. agora mesmo eu fui ali comprar uma prateleira, numa lojinha que tem aqui grande, chamada O Amigão, deve ter por aí também. Eu fui comprar uma prateleira, tá lotado de Papai Noel já. Música de Natal, já tá cantando Roberto Carlos, já tá cantando não sei quem, Sorte. Padre Marcelo Rossi. Nós estamos em outubro. Mas o que está acontecendo? Da mesma maneira que Deus está liberando para nós uma unção, uma ativação profética, porque coisas extraordinárias estão para acontecer, o diabo está lançando um espírito de frieza espiritual, de engano, de religiosidade, para levar os religiosos para esse lado. Então, esse tempo agora é um tempo de nós olharmos para esses meses com muita atenção. Né? Que hoje, em dezembro, nós vamos ter a festa do Hanukkah, a celebração do Hanukkah, onde nós vamos falar da iluminação do Espírito Santo também. Agora, voltando a falar um pouquinho de água, tem uma curiosidade de mandar essa aí, ó, da revelação. A palavra água em hebraico, ela é Maim. M-A-I-M. Na verdade, é Mem, Aleph, Yod, Mem. Maim. Água. A palavra céu, em hebraico, é Shemaim. Parecida, né? Parecida? Por quê? Porque não existe a palavra céu em hebraico. Existe águas de cima. Uau, meu Deus. Então, quando o judeu ele fala céu, ele não fala céu. Ele fala as águas de cima. Olha só. Por isso que o céu é azul. Porque ele parece com o mar. Né? Então, o que acontece nesse mês... Diante do trono tem como o aspecto de um mar de vidro, né? Um mar. Você está vendo? Você está vendo? Então, quando acontece o dilúvio, muitas pessoas olham o dilúvio como uma grande desgraça. Porque Deus matou a humanidade. Mas, na verdade, Deus não matou a humanidade. Deus reiniciou o planeta. O dilúvio, ele é um novo Gênesis 1:1. Isso. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Glória a Deus. De novo, igualzinho. Deus começou tudo de novo da maneira que fez lá. E o que Deus faz dessa vez? Para Deus reiniciar a terra, ele faz o céu cair sobre a terra. O Shemaim se une com o Maim. Fez isso aqui, ó. Deus imprensou a criação nas águas. Deus esmagou a criação nas águas, né? Ele, bateu de um lado do outro. Então, toda vez que Deus quer nos imergir em um tempo de renovo, glória a Deus, em um tempo de pureza, Isso. Né? Um tempo de limpeza, de purificação, Deus vai nos envolver nas águas. Tá aí o batismo, né, apóstolo Ricardo? Tá aí o batismo. O batismo é exatamente o reinício, né? É o reinício. Você tá vendo? Que não foi... Assim, aí uma outra coisa, né? Não foi o batismo já existia antes de Jesus, né? Chamava mikveh, que era um ritual de purificação das mulheres menstruadas e dos sacerdotes. Eles tinham que tirar as roupas e se banhar numa banheira grande chamada mikveh que tinha no templo. E João Batista se inspirou naquilo e ele criou uma mikveh profética no Rio Jordão. E ele falava, vocês têm que se lavar também, não é só os sacerdotes, não. Não é só as mulheres, não. Vocês são pecadores, todo mundo tem que se lavar. É isso que João Batista estava pregando. Glória a Deus. O que João Batista estava falando era o seguinte, vocês precisam passar por essas águas. Esse é o nosso tempo. Né? Aí eu vou deixar você falar aí,
Glória a Deus. E a gente conecta, você entra lá, depois pode voltar para cá para o mês. Mas quando a gente entra lá em José, a tribo conectada ao mês de Shesvan, que todo mês tem uma tribo. A tribo de Manassés, que significa Deus me fez esquecer o passado. Perfeito. Isso. Uhum, uhum. São as águas, não são? Eu até gosto muito dessa expressão, né? Quando fala que o Senhor lança os nossos pecados no mar Olha, do esquecimento, né? No mar do esquecimento. o mar Exatamente. presta atenção. Manassés significa esquecimento, né? Esquecimento. Caramba, cara. Então eu creio assim que esse mês, como foi bem falado, ele é um divisor de águas, né? Ele é um divisor de águas. É um tempo realmente de separação. Olha só, esse mês ele é citado em 1 Reis, capítulo 6, verso 38, né? Esse mês, o 8º mês. Só que aqui nesse texto ele vem com outro nome, que na realidade é o nome bíblico mesmo, né? Porque esse termo Resivan vem da origem babilônica, né? Mas biblicamente esse mês ele é chamado de Bul, o mês Bul. Essa expressão está nesse texto, 1 Reis 6:38. Em Bul, o 8º mês, o que aconteceu nesse mês é que Salomão ele concluiu o templo, né? Então Salomão ele encerra a construção do templo do Senhor nesse período. E eu acho interessante que quando a Bíblia fala da conclusão do templo, ela também está falando sobre um reinício. Por quê? Porque uma vez que o Senhor acaba algo em nossas vidas, E começa outro. Começa. Imagina assim, quando concluíram o templo foi concluído apenas para iniciar as atividades do templo, né? Então é como se o Senhor, nesse período, eu creio que ele encerra ciclos na nossa vida, ele completa obras, fundamentos na nossa vida, para que nós possamos iniciar as atividades, iniciar o funcionamento. Isso, querido, não é só no aspecto espiritual, tá? Isso pode ser na sua empresa, por exemplo, né? Quem é empresário aqui, às vezes eu te dou um projeto, você está em planejamento até hoje, e agora é a hora de você enterrar esse ciclo de planejamento, de formação, para você começar a colocar em prática, né? Isso. Então pode ser na empresa, pode ser no ministério, em vários aspectos isso daí. A gente vê aí, ó, você falou sobre o ciclo, né? O fim de um ciclo para o início do outro. Vamos lá. Você vai ver isso, o término da construção do templo, e os judeus hoje acreditam que é no mês de Shesvan que o Messias vai aparecer, e por isso eles decidiram que assim que eles terminarem de construir o terceiro templo, que já estão com tudo pronto. Uhum. Me mostraram lá em secreto onde é que está tudo escondido. Você foi lá? Para construir. Para construir. Me mostraram lá. Quando eles terminarem de construir o terceiro templo, a dedicação do terceiro templo tem que ser em Shesvan. Olha só. E você está falando aí, a conexão com Salomão. Salomão terminou começa agora. A dedicação. Interessante. Né? Quando José ele diz, eu perdoo meus irmãos, está começando um novo tempo na vida dele também. Perfeito. Quando Deus manda o dilúvio, ele está começando um novo tempo sobre a vida da família de Noé, sobre a terra. Então, essa questão, né, de novo tempo. Mais uma curiosidade. Você falou do número 8 aí, eu lembrei de algo que eu acho que é um código legal para a gente soltar na live. O número 8, ele é o desenho de um infinito, né? É um infinito em pé. O infinito, ele é aquele símbolo assim, né?
Certo. Uhum. Certo? No infinito. Dizem os estudiosos que os patriarcas eles tinham um rito de aliança. Qual era o rito de aliança? Quando você fazia uma aliança com alguém, por exemplo, eu vou fazer uma aliança com você. Uma coisa que eu creio hoje, até hoje eu creio. Quando a gente faz uma aliança, a gente tem que dar um presente um para o outro. Amém. Geralmente eu dou um relógio, eu tiro um negócio de Não. aliança. Muito bom. Né? Mas naquela época, além de dar um presente, que era uma oferta, eles faziam o seguinte: eles ficavam de costas um para o outro e eles desenhavam um círculo na frente, cada um de si. Então, por exemplo, um ficava de costas aqui, outro aqui, ó, Uhum. cada um olhando para o seu círculo. Certo. E eles faziam a jura da aliança, dentro do círculo estava o presente, eles faziam a jura, eu prometo que nessa aliança eu não vou quebrar, porque essa aliança é para isso. E aí, cada um saía ao mesmo tempo dando uma volta ao redor do seu círculo. Uhum. E quando eles terminavam a volta, eles saíram de frente um para o outro e Uhum. apertavam a mão. Olha Deus aí. fez isso com Abraão, o próprio Deus. Sim, sim. Quando Deus manda Abraão, Gênesis 15, botar os animais, Tem foi nesse formato. Uhum. Só que como Deus sabia que Abraão não tinha condição nenhuma de cumprir a aliança, Deus arrebatou Abraão, desceu em forma de tocha, Isso. rodou na aliança toda sozinho. Uhum. Ele cumpriu a aliança. Né? Glória a Deus. Isso aí é um estudo, né? É um estudo. A Bíblia não vai dar esses detalhes, é um estudo judaico. Então, quando você fala de 8, nós estamos no 8º mês desde Amém. de Nissan, que é a Bib, que é o mês da Páscoa, que é a lua nova entre março e abril. Nós estamos no 8º mês. Nós pensamos em aliança, que se conecta com o arco celeste. Que de íris não tem nada, né? É o arco celeste, é o arco de Deus, onde Deus faz essa aliança com Noé, com a sua família, e conosco, dizendo que jamais, novamente, destruiria a terra com um dilúvio. Essa fase passou, nós já vencemos. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo. Apóstolo, algo que eu acho muito importante, eu queria, assim, se você me perguntar assim, para você, qual que é o código desse mês principal, quem sabe, para mim, né? Qual que é para mim, o código principal? É a vitória sobre a morte. Então, eu entendo que esse período agora é o período da vitória sobre a morte, né? Então, olha só, sobre isso, né? Sobre isso. Primeiro, vamos voltar lá no dilúvio, né? Então, naquela época de Noé, o dilúvio foi tanto salvação, né? Ele foi tanto salvação quanto juízo. Para os incrédulos, foi juízo. Foi condenação. Exatamente o Elders, né? Citou ali que nesse período tem a regência aí do trono de Hades, né? Exatamente. Naquele tempo, o dilúvio, então, foi juízo sobre os incrédulos, porém foi salvação para Noé, para aquele que crê, né? Então, para aquele que crê, por meio da fé, por meio da aliança, como você falou, por meio da aliança, por meio da nossa aliança com o Senhor, por meio da nossa confiança, esse é um tempo para atravessarmos e prevalecermos contra a morte. Você pode ver que, por exemplo, quando Moisés, né, sai do Egito, ali também foi resolvido no mar a coisa, né? Então, ali no Mar Vermelho, também as águas foram livramento, Yes.
E foram juízo para Faraó, né, para os egípcios. Nesse tempo agora, existem muitos portais de morte, né? Então, temos aí, infelizmente, por exemplo, o Halloween, né? Nesse período acontece o Halloween. Existe também aí o feriado de finados, né? Ali, perto. Então, existe como se fosse uma atmosfera de morte. Porém, esse é o tempo, eu entendo assim, de, por meio dessa aliança, por meio dessa confiança, nós recebemos essas águas de Deus, as águas de Deus, recebemos as águas de Deus para o nosso livramento, né? Para a nossa vitória sobre a morte. Eu até tenho mais alguma coisa para falar sobre isso, mas vou deixar você comentar, apóstolo. Não, só vou dar um extra para juntar com o que você falou. São as duas aves que Noé soltou da arca. São as duas aves, porque quando ele solta aquele corvo que não voltou, não é porque ele achou terra, é porque ele achou defunto boiando. Ele pousou sobre a morte, porque ele representava aqueles que estão se apoiando na morte, que dependem da morte para viver. E a pomba que foi e voltou trazendo o ramo, ela representa a vida. E quem tem vida, compartilha a vida. Amém. Entendeu? E olha que interessante. O que a pomba trouxe, apóstolo, na boca? O ramo a folha de figueira, né? Da oliveira. Da oliveira. Que aí volta de novo como uma figura de azeite, né? De azeite, de renovo, de renovação. Yes. Glória a Deus. Aí, eu vou até aproveitar essa figura da pomba. E um pouco antes da live me veio assim, a respeito do sinal de Jonas. Interessante que o nome Jonas, né, o profeta Jonas, o nome Jonas significa pomba. Significa pomba. E quando Jesus foi falar sobre a vitória contra a morte, né, ele falou assim, nenhum sinal será dado para vocês. Ó geração incrédula, né? Ó geração incrédula. Nenhum sinal será dado para vocês, exceto o sinal de Jonas. O sinal da pomba, né? O sinal da pomba. Exceto o sinal de Jonas. E aí Jesus fala, né? Isso está lá em Mateus 12:40. Que assim como o profeta Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, aí Jesus ele ficou sepultado por 3 dias e 3 noites, né? Até tem uns estudos aí, o pessoal fala que não, mas foram 3 dias e 3 noites. Que Jesus ficou no seio da terra. Jesus falou, eu ficarei no seio da terra 3 dias e 3 noites. 3 noites, né? 3 dias completo. 3 dias e 3 noites. Então, e aí ele ressuscitou, né? E aí Jesus ressuscita. É interessante que lá no livro de Jonas fala assim, ó. A Bíblia fala que o peixe, né? Que Jonas ficou dentro do grande peixe. Mas Jonas fala que ele ficou dentro do Seol. Então, para Jonas, ele foi levado até o Seol, até o mundo dos mortos, né? Então ele fala assim, que do ventre do Seol, ele diz, do ventre do Seol, eu clamei, e o Senhor me ouviu. Meu Deus, né? Caramba, cara, que forte, hein? E no versículo 6, até quero ler aqui, né? Ele diz assim, ó, Jonas 2:6. Eu desci às profundezas das montanhas, até a terra, cujas trancas me poderiam ter enterrado para sempre. Mas tu me trouxeste vivo do abismo. Adonai, Uau. meu Deus. Forte. Então, apóstolo, eu creio que nesse tempo, todos nós, em algum nível, estamos lutando contra a morte. Né? Até pode ser que alguém que está aqui na live, ou muitos de vocês, atravessaram agora um período de muitas batalhas.
né? Aí batalhas assim que trouxeram angústia, níveis de depressão. Eu mesmo senti nesses últimos dias níveis de batalha muito fortes. E eu entendo que é uma luta nesse período exatamente contra a morte. Contra a morte. Porém, nesse tempo, em Sheshivã, amados, em Sheshivã é o teu tempo de reiniciar. É o teu tempo de você receber esse poder da ressurreição, né? E assim como o próprio Cristo ou o próprio Jonas, você ser tirado, né? Tirado dessas águas de angústia, né? Dessas águas de dor, de sofrimento. É como se Jonas tivesse titubeado na Arca de Noé, né? Ele titubeou, que de fato foi o que aconteceu. Ele foi jogado do barco dentro das águas. Uhum. Ele foi jogado do barco dentro das águas, no Shesvan do Jonas ali. Só que lá de dentro, quando ele percebeu a batalha contra a morte, ele clamou Isso. e falou: não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero viver a abundância, eu quero viver a fartura, eu quero viver o reino, eu quero servir. E nisso Deus o ouviu. Então, Deus nos ouve nesse tempo. Aquele povo que foi destruído no dilúvio, a gente não está entrando nem na questão de gigantes, na questão de outras coisas que eu não posso falar aqui na live. Deixa quieto. Vamos aqui na teologia comum. Aquele povo que foi destruído no dilúvio não clamou. Não pediu, pelo contrário. Se clamaram, clamaram assim: por favor, não me deixe morrer. Mas eles não tiveram aquele pedido da misericórdia do Deus de Noé. Né? Não pediram. Na verdade, eles já estavam condenados antes. Né? Deus já havia os condenado antes, por conta do coração deles. Deus já sabia qual seria a reação deles de coração. Exatamente. Então é um tempo de decisão. Esse tempo, gente, é um tempo de muita tensão, porque, conforme o profeta falou, é o trono de Hades, que aí a gente vê Halloween e finados, e já emenda com Natal. Essa época de Natal, para mim, vocês não têm noção, gente. É um espírito de encantamento, que já começou. Natal não é em dezembro, não. Natal já começou. Quando você escuta uma flautinha sendo tocada numa lojinha americanas que você entra, quando você vê um pisca-pisca, já tem encantamento, é um espírito de magia de encantamento. Papai Noel roubando os filhos. Nós vamos entrar no mês aí da tribo de Benjamim, né? Onde Papai Noel pega o filho dos outros e bota no colo, porque ele quer ser o pai do filho dos outros. Só que aí a palavra Benoni tem que ser quebrada, né? Amém. Benjamim, o filho vai andar do meu lado. Amém. O filho vai andar do meu lado, vai andar no colo do Papai Noel, não. Não entrego meu filho para pais estranhos, pais espirituais estranhos. Então, é muita unção esse mês. Amém. Mas a unção tem um propósito. Né? A Bíblia diz que os dons são dados com um fim proveitoso. Se Deus está liberando azeite, se Deus está liberando palavra, se Deus está liberando código, se Deus está liberando cor interior, ativação, é porque agora, novembro, dezembro, são meses pesados. Muito batalha. Depois, janeiro dá uma disfarçada. Aí, fevereiro, março, é demônio para trás de demônio por conta de carnaval, essa coisa toda. Aí a gente chega na Páscoa e se renova novamente. Né? Antes disso, passamos por Purim para dar um pit stop. Né? Purim é um pit stop maravilhoso. Isso. Purim é maravilhoso. Mas é isso, meu amigo. Eu creio nisso. Eu creio que essas pessoas que estão nos assistindo aqui precisam conhecer mais o calendário bíblico. E o nosso ministério é isso, é de ensinar o calendário bíblico, de ter discípulos nessa área, né? de acompanhar. Todo mês eu faço Santa Ceia com os meus discípulos. Toda entrada de mês bíblico. Ontem nós tivemos uma Santa Ceia e eu ensino. As pessoas precisam vencer o calendário pagão, viver no calendário bíblico, fazer as festas bíblicas, porque quem não anda na agenda de Deus não vai receber as coisas no tempo certo. Isso. Quem não anda na agenda de Deus
anda na agenda do diabo. Eu sei que tem gente que está assistindo a live que nunca ouviu falar dessas coisas. Mas isso é culpa da religião. A religião que faz festa jesuína na igreja, que, né, faz festa da roça na igreja para poder homenagear São João, Santo Antônio e São Pedro de maneira escondida, que bota árvore de Natal dentro da igreja, que bota Papai Noel dentro da igreja. Isso é um espírito maligno dentro da igreja evangélica. E nós temos que combater isso. Já nós vamos fazer uma oração em hebraico, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, profeta, fica à vontade. Só para concluir, eu quero citar um texto de Cantares, né? Cântico dos Cânticos, que ele fala assim, ponha-me como um selo sobre o seu coração. É a noiva, né? Aqui a noiva falando com o amado, né? Então ponha-me, ó noivo, como um selo sobre o seu coração. Ponha-me como um selo sobre o seu braço. Olha só agora, querido. Pois o amor é tão forte quanto a morte. O amor é tão forte como a morte. E a paixão, né, ou alguma tradução, o ciúme, né? O ciúme é tão cruel quanto o Sheol. É tão cruel quanto o Sheol. Suas chamas são chamas de fogo. E aí ele finaliza no versículo 7 dizendo assim, ó, nenhuma quantidade de água poderá apagar o amor. Então, a morte, a nossa luta contra a morte. A morte, queridos, ela não se sacia. Essa é uma característica da morte. Ela sempre quer mais. Na verdade, ela quer tudo. A morte quer tudo. Né? Então, quando a pessoa for para o inferno, a morte vai tragar aquela pessoa completamente. A morte quer tudo. Ela quer consumir a pessoa, né? Ela quer comer. Viva aquela pessoa. A morte vai querer tudo para ela. E o amor de Deus, a paixão de Deus por nós é igual. O amor, ele nos quer por inteiro. Né? A paixão de Deus, ela nos deseja por inteiro. Então, nessa batalha que nós estamos agora contra a morte, eu creio que uma das respostas é exatamente nós sermos consumidos pelo amor de Deus para não sermos consumidos pela morte, né? Uma vez que estamos recebendo esse amor, é aí que está a nossa vitória sobre a morte. Eu queria deixar essa chave, né, aqui também. E vamos orar, apóstolo. Amém. Vamos, assim, é uma oração pequena, uma oração simples em hebraico, mas que ela é feita, na verdade, ela é feita no dia de ontem, né? Mas vamos fazer hoje, que é chamada Gevurot Geshamim, que é a oração da chuva. A oração que foi feita em Israel. Todo judeu no mundo fez essa oração. Legal. Então, nós vamos entrar nessa egrégora, vamos nos conectar a eles nessa oração, que diz: Goren Ruar Lishov Uma Tir Gesher Meshaye Metinata Rav Leroshia Mashivi Haruach Hu Morid Hagadeshem Baruch Atah Adonai Meshayer Hakol, que diz: Tu fazes soprar o vento e faz cair a chuva. Tu és aquele que dá vida aos mortos, grande em poder para salvar. Tu fazes retornar o sopro e faz descer a chuva. Bendito és tu, Senhor, que dá vida a todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Eu quero te agradecer por esse tempo aí comigo, de primeira, porque eu convido assim, em cima da hora, né? Te convidei hoje, você já atendeu hoje. Isso, é um prazer. Eu sei que é uma sinapse nova, que Deus está nos conectando aí. Deus une pessoas com propósitos. Certamente, dependendo de mim, nós vamos fazer muitas outras lives aí. Amém. Pessoal, nos ver juntos aqui, trabalhando. Amém. Meu espírito testificou muito com o teu, sabe? Eu já tenho te acompanhado, assim, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Mas quando eu comecei a ver o meu amigo,
um dos meus melhores amigos, o apóstolo Rafael Augusto, postando coisa tua, repostando. Rafael é muito sério, né? Muito querido. Sim, E eu falei, precioso. não, Rafael tá dando um selo aí. Amém. Certamente é coisa grande. Eu me Amém. alegrei nisso, sabe? Me alegrei. Legal. Então, eu agradeço também ao Rafael por fazer essa conexão. Eu conectei o Rafael também a várias pessoas. Hoje ele está Bem, pregando ele está em Portugal pregando. Ele uhum, ele mora na Suíça e está em isso. Portugal por conta de conexão que eu fiz. Olha só. Uhum. Que E eu legal, hein? morrendo de inveja aqui. Mas você teve por lá também, né, apóstolo, Tive, recentemente, né? mas não nessa igreja que ele está lá, do meu amigo Valdirão. Eu tive na Espanha, passei por Portugal. Mas muito obrigado, tá? Um abraço para a esposa. Me chama aí no WhatsApp, a gente vai trocando ideia. Quem quiser Obrigado. seguir o profeta, siga o profeta. Quem quiser me seguir, também me siga. Eu faço live todo santo dia, 19 horas no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Se eu fosse vocês, seguiam lá logo para não esquecer. YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Só botar lá, Ministério Ricardo Ribeiro, siga o canal. Eu também tenho grupo no WhatsApp para poder receber o link, se quiser receber o link. Aqui, em algum lugar, você me chama, fala, me dá o grupo para eu receber o link. Eu te dou o grupo, para a gente estar sempre conectado. Porque eu não sei quando eu vou voltar aqui no Instagram. Eu tenho um projeto de voltar no Instagram agora todo dia, mas eu preciso de colegas abençoados, assim, igual o profeta, para a gente ter parceiros. Instagram é lugar de parceiro. Show. YouTube a gente faz sozinho. Tá bom? Então eu te agradeço. Você faz as considerações finais e depois a gente desliga. Que legal, glória a Deus. Queria agradecer mais uma vez, dizer que para mim foi uma grande honra estar aqui, o apóstolo e profeta Ricardo Ribeiro. Nós amamos muito, apesar de nós não nos conhecíamos assim, né? Nunca tínhamos, só trocamos poucas ideias no WhatsApp, né? Mas nós temos um amor pela sua vida, apóstolo. Temos muita honra, muito respeito, né, pelo que você carrega, pelo que você representa, pelo seu pioneirismo, em muitos aspectos, né? E muitas pessoas que caminham conosco gostam muito também, apóstolo, de você, dos seus ensinamentos, porque nós percebemos que nós temos algumas linhas em comum, né, de ensinamento. Então, por exemplo, eu e a minha esposa gostamos de falar sobre a oração em línguas. Uau! Essa Né, é a palavra. sobre a batalha espiritual. Eu particularmente falo muito sobre Israel, né? Então eu percebo que é uma conexão muito grande, né, nos ensinamentos, naquilo que nós cremos e entendemos no reino de Deus. Amém, então. Gente, então fica combinado assim. Eu oro por você, você ora por mim. E a gente, Aleluia. estou muito feliz, foi uma live boa. Vou baixá-la, talvez hoje, talvez amanhã, e colocar no YouTube. Um abraço para vocês. Shalom, shalom a todos. Tchau, tchau. Shalom, shalom.